Olá pessoal, vamos falar de xamanismo? Hoje eu estou com a Mônica e com o Wilson e eles vão falar um pouquinho pra gente sobre xamanismo. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês terem me recebido no espaço de vocês. Né? Gratidão. Tá dando essa entrevista para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do que é o xamanismo. Eu acho que muitas pessoas têm dúvida, eu mesmo conheço muito pouco. Então eu fiquei muito feliz por vocês terem aceitado. Muito obrigada. Gratidão. Fala para mim, quem é a Mônica, quem é o Wilson e como o xamanismo entrou na vida de vocês? Com a palavra, Dona Mônica. Eu sou massoterapeuta há 30 anos. E sempre trabalhei paralelo à massoterapia com a parte de terapia holística. E assim eu comecei com a minha jornada e o xamanismo ele veio junto com o meu trabalho. E aí eu e meu marido começamos o universo, na verdade, que nos trouxe o xamanismo nos nossos caminhos. Bom, eu tive várias profissões, as mais diversas possíveis e imagináveis. Tanto a minha parte profissional como a minha vida pessoal era uma bagunça total. Depois conheci a minha esposa, graças a Deus eu tive essa oportunidade de me entender, me conhecer um pouco mais. E ela é uma grande parceira que todos os meus projetos ela apoia, ela me ajuda. Então, e essa parte da espiritualidade também foi uma coisa que eu também já estava trabalhando há algum tempo. E através do nosso filho, né, que eu acho que é a gente tem um presente de Deus, ele que encontrou um personal trainer que ia dar aula para ele, e esse personal ele fazia as consagrações com as medicinas indígenas, e aí a gente conheceu as medicinas com ele nos apresentando. E de lá para cá o universo foi nos colocando cada vez mais propósitos, mais desafios, e a gente aceitou e estamos aqui hoje conduzindo um grupo que já tem aproximadamente 150 pessoas. Já estamos aproximadamente, acho que 7 anos, né, amor? Uns 7 anos já envolvido com o xamanismo, com todas as medicinas ancestrais, e foi o que mudou a nossa vida, assim, da água para o vinho. Então, se nós somos quem nós somos hoje, se nós transformamos a vida de pessoas da forma que nós conseguimos, com muito amor, muito carinho, é porque as medicinas, o xamanismo em geral, nos abriu essas portas e nos deu a oportunidade de ajudar mais pessoas partindo da nossa cura, do nosso tratamento, da nossa transformação. O que é exatamente o xamanismo? A gente escuta falar, a gente sabe que é alguma coisa indígena, mas a noção é pequena. Sim. O xamanismo, o termo xamã, são termos muito comuns aqui na América do Sul, dos grandes maestros que tem. Eu tenho exemplo com os maestros Shipibo, que é do Peru, tem o pessoal da Colômbia, inclusive tem um amigo nosso, Davi, que também é um super xamã lá da Colômbia. Então é muito comum esse termo lá. Quando a gente traz aqui para a América do Sul, aqui para o Brasil especificamente, a gente tem os curandeiros, as rezadeiras, as benzedeiras e todos esse panteão de trabalhos espirituais das mais diversas linhas. Mas o xamanismo em si quer dizer que a pessoa trabalha com os elementais da terra, com todos os elementos que a natureza, a mãe natureza dispõe para a gente. E com a ocidentalização, com a nossa vida moderna, a gente se desconectou. Quantas pessoas hoje você vê andando descalço na sua própria casa? Ninguém anda mais descalço, todo mundo anda calçado. As pessoas não vão sequer na calçada da sua própria casa para descarregar um pouco dessa energia. Então, a gente está trazendo essa conexão com a natureza, com o astral, com todos os elementos da natureza, para a pessoa se reconectar, para entender um pouco da sua raiz, para entender um pouco da sua origem. E aí a pessoa começa a ver, nossa, eu tinha esquecido disso, eu tinha esquecido de como é ficar no meu quintal e ficar na chuva, vendo a chuva, sabe, cair em mim, a água correndo no corpo. Então, é esse trabalho de reconexão com a natureza e a pessoa se reencontrar de novo com a sua essência. É bem interessante. É ligado ao índio, ao indígena?
Sim, Porque a gente sempre... diretamente, porque do nossa origem, do nosso povo brasileiro, os indígenas são os maiores representantes dessa ligação com a natureza. Eles vivem a natureza o tempo inteiro, 100%, e eles são uma grande inspiração e são um grande norte, porque todas as nosso conhecimento que nós temos hoje, com esses elementares que a gente trabalha, são desses parentes nossos, que muitas vezes são renegados, todo esse conhecimento, esse saber, e são eles que nos dão muito dessa orientação. Quando você fala em trabalhar com os elementos da natureza, tá, eu entendi, a chuva, plantas, são chás medicinais, com as pedras, cristais... Sim, tem... Animais também, porque a gente escuta muito falar de que cada pessoa tem o seu animal. Ou vários animais de poderes. Animais. Isso me gerou uma curiosidade. Como que é isso? Como que a gente identifica isso? Fala os animais? Quanto aos animais, os animais possuem as características naturais dele. Um exemplo, o jabuti, ele é lento, com muita tranquilidade, são passos firmes, sempre perseverante no caminho, nada tira ele do caminho dele, ele tem muita parcimônia. Esse não é meu animal, com certeza. Não, mas é justamente essa análise aí que é muito válida, porque você começa já a perceber algumas características que você identifica em alguns animais. Eu, por exemplo, eu tenho uma característica muito forte com aranha. Onde eu sempre estou vendo aranha. Eu tenho 2 aranhas de criação aqui que elas se apropriaram aqui do nosso telhadinho aqui. E eu converso com elas, eu dou comida para elas. Você escolhe esse animal para você? Não. Você começa a gostar, de repente, ou algum animal chama atenção. Você começa a perceber a energia dele em algumas ações que você... Por exemplo, eu sou muito ligada com águia. Sim. Águia... Mas eu sei, pelo estudo do arquétipo, a força que tem uma águia, e isso me chama mais atenção. Eu me identifico com a águia, com essa coisa de se reconstruir. Vira e mexe, a vida me joga, eu tenho que me reconstruir. E eu volto mais forte. Exato. Então é um animal que eu tenho uma certa simpatia, eu me identifico muito. Existem terapeutas que têm o treinamento de conseguir detectar qual animal tem mais sinergia com a pessoa. Isso existe. Nós não trabalhamos isso porque a gente já trabalha outras linhas, outro tipo de abordagem. Mas existem sim esses profissionais que identificam qual que é o animal que tem mais sinergia com você, e você começa, toda vez que você precisa ultrapassar alguma barreira ou fazer algum trabalho específico, a força desse animal é chamada, é invocado para te ajudar a isso as dentro barreiras. do xamanismo. Exatamente. Sim, então você acaba tendo a força desse animal que cada pessoa tem. Isso. Ou vários. Tá, ou para você superar algum. Exatamente. Pegar a característica mais forte dele, ou a habilidade dele, que ele tem mais exacerbada, mais clara, mais intuitiva, e aí começa a trabalhar como ele faz. Um exemplo da águia, ele tem visão, ele consegue enxergar além do que está na nossa dimensão, ele consegue enxergar quilômetros, uma presa. Então é justamente essa característica que mais você se assemelha a ele, e aí você utiliza ele para suas questões diárias, para o seu dia a dia, para as barreiras que normalmente a gente tem que enfrentar. Mas eu ainda não ficou claro para mim, porque eu acabei falando, né, como sempre eu acabo atropelando, como que você identifica qual é o animal da pessoa? Uma coisa muito simples estar no estado de presença. O estado de presença faz com que você consiga perceber qual animal comumente ele aparece para você. Você, primeiramente, existe a simpatia também com o animal. Você olha para o animal e fala, nossa, que animal belo, que movimento. Você começa a reparar no movimento, como ele anda, como ele age. Isso é muito comum. Para isso tem um processo de meditação, a qual você imagina nesse próprio animal e você começa a se conectar com essa energia, que ele vai começar a trazer para você as características peculiares dele, e você se identifica nessas ações dele em si próprio. E mesmo aquele que você não se identifica e te incomoda, também é uma parte da qual você tem que resgatar. Aquele animal da qual você não tem muita afinidade, esse é um que você vai ter que trabalhar dentro do xamanismo para ter a característica dele também, para você entrar no seu eixo de equilíbrio. Então, no xamanismo, dentro da medicina indígena, a gente trabalha com rapé.
Então ele tem 6 tipos de sopro, são 6 tipos de animais. Então dependendo da intenção da qual você pede para que ele te traga a sua cura ou o seu discernimento, ele é um sopro que é dado a você. E é um desses animais, né, que os índios utilizam na parte de cura com o rapé. Invoca a força desse animal para trazer essa característica que precisa ser aumentada no seu dia a dia, e aí você começa a conseguir transpor as barreiras com mais facilidade, porque você está se conectando com essa energia do animal e ele traz essa força e você consegue transcender as questões diárias que a gente tem que enfrentar. E essa é uma ajuda que as pessoas que buscam encontram. Sim. É uma forma de... É uma forma. E não só também os animais. Um exemplo, quando a gente fala dos elementais, o ar, como que a gente trabalha com ar? Uma simples pena de um gavião, você abanando a pessoa, limpa também os miasmas e as energias que a pessoa está naquele momento. Você borrifa um aroma, um óleo essencial, algum tipo de mistura de ervas e vai abanando a pessoa para limpar toda a aura dela, para deixar ela com uma energia mais fluida, com menos interferência durante um trabalho, com alguma medicina, seja uma meditação, seja uma reza, uma limpeza. Então tem todas essas características. A gente utiliza a pena para utilizar o elemento do ar. A água, quando você está fazendo uma própria bebida, um chá, ou uma água florida, que é uma água que tem flores, folhas, para você borrifar o ambiente e a pessoa também ser banhada com aquele aroma. Os cristais, que são a rocha, como a gente trabalha com cristais, então é a sonoridade do cristal. O barro que ele está feito, no caso, a gente tem alguns sons que a gente consegue fazer utilizando o barro. Então, todos os elementais se fazem presente dentro de uma cerimônia. O fogo ajuda muito na transmutação de energia. Quando a pessoa quer tirar algo dentro de si que está muito enraizado, ela não consegue. Então, o fogo tem essa força de aquecer, queimar e transmutar a energia. A gente vê que a fogueira ela é usada em todas as tradições de cultos, seja religiosos, pagãos ou xamânicos, eles têm o fogo como um grande elemento transmutador de energia, sim. Nessa área do xamanismo, trabalha sempre os 5 sentidos, sempre, para você ter realmente o total equilíbrio. Então, o tato a gente trabalha muito também, a gente trabalha a parte da audição para aguçar mais ainda, vários sons, e cada som vai te trazer uma memória, né? Uma memória celular, e trazendo assim uma reação automática da memória, que é o RAM, né? Então, essa reação automática da memória, ela pode vir de várias formas. Pela audição, pelo olfato, por isso a gente trabalha com óleo essencial, né? Porque essência é uma coisa, óleo essencial já é outra característica e é muito mais profunda porque ela entra dentro da sua corrente sanguínea. Então, dentro do nosso trabalho, a gente trabalha com os óleos essenciais, né? Ela age direto no sistema nervoso central também. Então, diretamente. Grande gerenciador de todas as nossas emoções. Então ele aí consegue destravar um monte de acessos que estavam bloqueados. Então são vários elementos, né, que a gente vai usando durante o ritual. Sim. Antes do ritual, durante e pós os rituais, os trabalhos, os atendimentos que as pessoas conseguem. A gente tem várias ferramentas que a gente usa para conseguir acessar alguma determinada situação, alguma memória e a pessoa transmutar isso de alguma forma. Você mesmo falou no início que hoje vocês têm um grupo com aproximadamente 150 pessoas. Dentro do WhatsApp. Mas fora, tem mais que não participam do grupo, são mais de 250 pessoas. Vocês têm esse espaço de atendimento, mas você estava me falando que também fazem atendimento numa reserva indígena. Em Itanhaém, no Sani. No Sani. Que também é um amigo nosso, que é um índio também, só que ele é um índio do Nordeste, um dos poucos remanescentes ainda no Brasil. Deve ter, acho que uns 10 membros da família dele, uma família já bem reduzida. E ele cultiva ainda as tradições, ele faz tudo como faziam os antepassados dele. E está aí firme e forte, tentando levar a cultura dele. Mas é um número até bem, né, bem significante, 150 pessoas. Ativos, né? Todo o pessoal no grupo lá comentando, conversando. E fala para mim, qual o resultado que essas pessoas têm encontrado dentro do xamanismo? Posso falar? Assim, nosso trabalho acabou que pela nossa própria história foi a ligação familiar.
nós tínhamos, claro, nossas diferenças, nossas questões familiares a serem resolvidas. E quando o meu filho nos apresentou esse rapaz, que nos apresentou as medicinas, ali já começou uma ligação. Então foi já uma energia familiar, ele já sabendo que a gente era já muito ligado a essas questões espirituais, de harmonia, de energia. Ele viu nesse rapaz uma coisa que podia nos acrescentar. Ele falou, pai, mamãe, você tem que conhecer, ele é legal. E assim foi. E nosso grupo seguiu as mesmas características. Um resgate familiar, desse amor, dessa harmonia, de perdão, de ficar em paz com a sua origem, com seus ancestrais, e que tudo dali descende da sua ancestralidade. Se você estiver bem com seus pais, tudo vai fluir. É trabalho, é relacionamento, é família, é amigos, tudo, desde que você esteja em paz com seus pais. E assim tem sido. Todas as pessoas do grupo, acho que 90% das pessoas são questões familiares. Vem aqui para conseguir entender-se como membro dessa família, para entender-se como chefe de uma família, né? E assim, sem julgamentos. Sem julgamento. Só apenas aprendendo, tudo como um grande aprendizado. O grupo trabalha e nós não divulgamos em redes sociais. É sempre o... Vamos divulgar agora. Nosso trabalho foi de formiguinha, mas só tem família e amigos das famílias. Nós não temos pessoas que não conhecemos dentro do grupo. É aquela coisa, a pessoa vem, consegue atingir o que veio buscar e traz alguém que goste do seu convívio, que esteja passando por um problema, aí traz a outra e assim essa rede vai crescendo. Sim, e o grupo ele não trabalha, é um combinado conosco que assim, nós não fazemos propaganda do nosso trabalho. As pessoas têm que sentir a sua mudança e perguntar o que você está fazendo, que você está tão diferente do que você era. Aí sim, eles começam a comentar do trabalho, mas nunca tipo falando para a pessoa, não, você tem que ir, porque quando você começa a colocar para o outro que ele deve ir, é o ego que entra. Então a gente trabalha muito a questão do ego, para a gente trabalhar realmente a nossa essência, sem ego, né? A gente precisa do ego, mas neste momento sem o ego, só trabalhando mesmo com sentimento, porque o xamanismo é sentir. Ele não precisa ser falado, ele precisa ser sentido. E esse é o nosso trabalho, né? O nosso objetivo. Mas você sabe, Mônica, que existe uma curiosidade muito grande nas pessoas em relação ao xamanismo. E é óbvio, o canal tem até um número bom de visualizações e esse vídeo com certeza vai bombar. Então vai ser muitas pessoas que vão ter acesso e vão procurar. Sim. Não há problema em relação a isso. Não há problemas. Porque eu acredito até que chega e procura em quem tem que chegar, em quem tem que procurar. E talvez você nunca divulgou e talvez seja o momento e eu me sinto muito lisonjeada por isso. É muito rico, né? Tem muita coisa a falar. Vocês trabalham muito com energia também, né? Muito. Sim, até porque quando a gente começa, antes de qualquer atendimento, a gente tem, no caso, o rapé, que é uma das terapias que a gente utiliza, para a pessoa já desconectar da frequência com que ela chega até o local. O rapé, eu quando era criança, escutava que as pessoas usavam para espirrar. E não é bem isso, Sim. né? Não, eles usavam para espirrar, mas não tinha uma medicina, né? Era só para espirrar. E por que o espirro? Porque o espirro é o único momento em que você não pensa em absolutamente nada. São dois momentos que o ser humano não consegue pensar em absolutamente nada, quando espirra e quando tem orgasmo. Então, na verdade, os senhores, né, os nossos avós, faziam isso para sentir bem no momento que ele não precisava absolutamente pensar em nada. Dá um descanso para a mente. Dá um descanso para a mente. E hoje é utilizado para isso também? Hoje já é usado como terapia. Existem ainda no interior, nós vamos ver alguns senhorizinhos usando aquela latinha característica, mas o que a gente usa é para o fim terapêutico xamânico mesmo. É para você mas além do espirro,
o que provoca o rapé? Várias sensações, tremedeira, calafrios, espirros, choros, risadas, gargalhadas. Existe alívio mental, porque ele realmente dá um alívio mental. E ele faz limpeza tanto para vômito como número 2, também, quando é mais forte. E ele pega muito energia mais a energia masculina. Então, trabalho, dinheiro, pai, padre, tudo que representa o masculino, o rapé pega mais forte. Então, muitos do grupo não se sentem bem, passam muito mal, mas eles enfrentam isso para conseguir fazer essa reconexão com o masculino. Então, não é fácil para quem tem essas pendências, não é fácil, mas chega um momento em que consegue se harmonizar com essa medicina. Se harmonizando com essa medicina, ela se harmoniza com o masculino. É uma pergunta que eu acredito que algumas pessoas façam. É alucinógeno? O rapé? Não. Existem 2 tipos, de rapés, que eles são enteógenos. Aí o Wilson pode entrar. Dentre os rapés, existem alguns rapés que eles trabalham a parte enteógena, que é a parte dessa conexão, como se fosse o chá da ayahuasca. Então, o rapé ele tem uma propriedade que você consegue atingir estados alterados da consciência. Mas isso também é quando você está durante o ritual, consagrando a medicina, tomando o chá, e aí ali ele te ajuda a aprofundar ainda mais. Só ele em si, não. Ele provoca, sim, um relaxamento mental muito grande, profundo, você fica com mais tranquilidade, tira aquela confusão mental. Às vezes a pessoa está com um processo de um desconforto, uma dor de cabeça, alguma coisa, então ele ajuda nesses processos. Os chayos, os índios, os parentes indígenas, eles usam o rapé para praticamente tudo. Se eles estão com fome, eles fazem um rapé, a fome passa. Se eles estão com frio, faz um rapé, o frio passa. Se estão com calor, faz um rapé, o rapé passa. Então, assim... O calor passa. O calor passa. Eles usam para praticamente tudo. E é uma forma deles sempre se manterem em equilíbrio. Como nós não temos essa cultura de ter algo que não se coloque em equilíbrio, para nós foram criados o quê? O cigarro, a bebida, os doces. Então cada um vai utilizar um subterfúgio ali para poder ter uma tranquilidade, para ter uma saciedade dessa coisa que não aquieta dentro da gente. Já os índios falam, não, vou usar uma coisa que para nós não provoca efeito colateral, é super tranquilo e é super natural. É por isso que eles estão sempre com o rapé à mão, sempre, para sempre se manter numa linha de equilíbrio. Tanto que raramente você vai encontrar algum índio desequilibrado, ele muito agitado, ele muito down. Não, eles estão sempre tranquilos, sempre serenos. Sempre serenos. Eu sei que a gente não pode fazer uma entrevista muito longa para o YouTube, mas é sempre uma curiosidade. Você me disse que você tira o som do cristal, é isso? Sim. Eu faço os outros instrumentos. Ela que utiliza o cristal. Então. Mas você consegue tirar o som de um cristal, é isso? Sim. Nós trabalhamos, na verdade existem vários, É que nós não temos todos os cristais adequados, mas nós trabalhamos com um que trabalha com toda a sintonia do cristal. Então a gente harmoniza com ele, que é tipo um coringa, que ele pode trabalhar toda essa... Que é aquele. A gente pode mostrar? Sim. Entendi bem os 5 sentidos. 5 sentidos. Tanto com ele ressonando no ambiente, quanto tocando em pontos específicos no corpo. Equilibrando os 7 principais chakras. Você vê que você ainda está escutando. Sim. Muito interessante. Bom, ela pegou o cristal, mas tem o barro ali que ele também tira som, Esse aqui é um instrumento africano chamado udu. Originariamente são as mulheres que fazem e são as mulheres que tocam esse instrumento. Homens não tocam. Mas como a gente não está no berço da civilização deles mesmo, então a gente pode utilizar ele. Ele entra como uma parte de percussão que ajuda as pessoas a sentir a vibração do instrumento quando ele toca. E ele vai fazer como se fosse o batimento do coração, como se fosse a nossa vibração. Então, mais ou menos assim.
feito de barro. Ali o cristal. E esse é uma madeira, né, que é na verdade um bambu. É uma versão nossa brasileira de um instrumento australiano, dos aborígenes, também dos índios da Austrália, que é chamado de didgeridoo. Que eu uso o aparelho, eu não consigo fazer a nota contínua, mas dá para fazer, os que tocam frequentemente fazem até 10, 12 minutos de nota, mas dá para fazer o som aqui com ele. É como a Mônica tinha falado no começo, o xamanismo você tem que sentir, né? Sentir. São vários elementos que a gente utiliza e cada momento é uma coisa, cada situação é uma coisa e nada é pensado assim, olha, vamos fazer isso, uma sequência. Não, é sentido, aí naquele momento conecta o que é necessário. Mas eu acredito que para as pessoas que são leigas como eu, muita coisa já foi esclarecida, a gente já consegue entender que o xamanismo trabalha com os 5 sentidos. O sentir é importantíssimo. Importantíssimo. Com os elementos da natureza, a reconexão com a natureza é fundamental. Fundamental. Né? Eu te perguntei o que as pessoas que procuram tinham conseguido. Então você me disse que é uma reconexão familiar. Sim. Mais amorosidade. Sim. Nós trabalhamos com essa linha, tem outros grupos que trabalham outras linhas. Certo. Nós especificamente trabalhamos a união familiar. Certo. Seja de qual forma for, é a união familiar. Essa é a nossa linha. Você sabe que eu sou terapeuta complementar, né? Eu hoje sou estudante de psicologia, então eu utilizo muito da psicologia. E tem alguns clientes que eu atendo online. Geralmente o cliente te traz um problema quando você vai pesquisar, tá na frente. Você pode voltar que é pai, é mãe, tá ali. Com certeza. Mas sem culpados. Não existe culpados, não existem vítimas. Existem um aprendizado, sempre. Nós não julgamos nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém. Nós trabalhamos com aprendizados. É assim que a gente trabalha, porque assim você não tem o julgamento. E sem o julgamento a vida fica muito mais leve, né? Os óleos essenciais, por exemplo, vou só dar um exemplo de um. Por exemplo, quando a gente sente no grupo qual é o óleo essencial que tem que ser trabalhado no dia. Trabalha com a intuição. Isso, sempre, o sentir. Tá. E aí tem gente que não gosta do cheiro de flores, de óleo essencial de lavanda, ou enfim. E aí ali tem que ser trabalhado da mãe, né? Quando você não gosta do cheiro de flores, é a mãe que você tem que trabalhar. E aí aquela pessoa sabe que aquele cheiro não foi agradável, ela vai ter que trabalhar. Quando é o pai? E quando é o pai, qual é o cheiro que incomoda? O cheiro do pai que incomoda é o cheiro do ilang-ilang, é o cheiro do cedro, mas é mais o ilang-ilang que pega realmente as pessoas que não gostam. Eu sou muito ligada a cheiro, sabe, Mônica? Eu gosto de incenso, eu gosto de perfume, eu gosto de tudo. Mas eu gosto mais das flores, dos mais adocicados. O doce é a infância, então se você teve algum trauma da infância, você não vai gostar de um perfume doce. Então ali tem que ser trabalhado, porque a memória olfativa, ela tem 30% das nossas memórias. Com os agrotóxicos, com a poluição, o ser humano perdeu a sua memória olfativa. Né? Antigamente, uma maçã dentro de casa impregnava, tinha que tirar aquele papel, os jovens hoje não sabem, mas um papel roxinho que embrulhava a maçã, então até aquele papel impregnava. Hoje você perdeu essa memória, essa referência do cheiro, não tem mais. Nós trazemos as memórias pelos 5 sentidos. Com certeza. Sim. Principalmente a olfativa. Principalmente. Bom, eu estou muito contente, muito grata. Nós que agradecemos. Eu tinha, assim, meu conhecimento era muito pequeno do xamanismo, eu saio com uma outra visão, entendendo muito melhor o que é. Então, para mim, foi ótimo. Nós teremos outro vídeo falando da ayahuasca. Eu aprendi a falar o nome. Então, se inscreva no canal, não percam. Tá muito boa a outra entrevista também. E não esqueça, a melhor terapia é aquela que te faz bem.